Olá, boa noite. Começando mais uma live do Programa Municipal de Educação Fiscal. E o tema é destinação do imposto de renda aos fundos municipais da criança e do adolescente. Para dar sequência às nossas lives, hoje eu vou chamar um time que está aqui comigo, também muito qualificado. São as meninas da Associação Colibri, a Maria do Carmo e a Michele, que estão aqui com a gente. E vou chamar um grande parceiro nosso, que é o Rig, que é do Espaço Contábil também. E o Rig é o presidente do Sindicontábil. Então, vamos fazer uma primeira rodada, assim, para a gente se apresentar, né? Vou começar com a Maria do Carmo, quem eu já conheço há mais tempo, né, Maria? Para a Maria se apresentar. Tudo bom, Rosaura? Boa noite a todos. Né? Boa noite, Michele, Rig. Boa noite. Boa noite. É uma grande oportunidade estar aqui, né? Eu agradeço muito a Deus e você, Rosaura, por esta porta, né, que você abriu para nós. E é com grande satisfação, então, que a gente vem nessa noite compartilhar, né? Divulgar nosso trabalho na Associação Colibri, né? E vamos lá. É isso aí. Obrigada, Maria. Sempre muito importante a participação das entidades. Michele? Bom, eu sou a Michele, sou terapeuta ocupacional da Associação Colibri já há 2 anos, e é uma honra poder estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá na associação e poder também divulgar essa ferramenta de arrecadação, que é muito importante para a nossa associação e provavelmente, sim, para outras instituições da cidade que atendem também pessoas com deficiência. Tá? Que bom. Rick, boa noite, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Seja bem-vindo. Ainda bem, eu estou no celular, viu? O meu computador aqui, a internet, estou na 4G. Por isso a correria, desculpa, pessoal, viu? Pela correria, porque saí do escritório há pouco, daí eu cheguei em casa e não estava conseguindo conectar. Mas muito obrigado pela oportunidade, Rosaura, de falarmos novamente sobre esse tema tão importante aí. Para quem não me conhece, então, eu sou Rinaldo Rig, eu sou o presidente do Sindicato dos Contadores e Técnico de Contabilidade da região centro, né, Santa Maria e região centro, e é um prazer nós falarmos aí desse tema tão importante que eu trabalho muito para conseguir uns recursos para nós. E vamos lá, pessoal. Estou à disposição também. Isso. Então, assim, essa parceria com o Espaço Contábil e com os nossos contadores, ela é de fundamental importância. O nosso prefeito sempre reforça essa ideia, né, de que a participação dos contadores é fundamental. Por que tudo isso? A gente tem dados, né, Rig, que comprovam que quando em 2017, eu vou compartilhar aqui só para a gente conversar um pouquinho, né? Em 2017 foi quando a gente foi no Espaço Contábil pela primeira vez para apresentar a campanha de imposto solidário, da destinação do imposto de renda. E se vocês verificarem, aqui em 2017, ó, nós tivemos um crescimento de 60% a partir do momento em que a gente foi no Espaço Contábil, certo? Então, no ano seguinte, a gente cresceu 21%, no ano passado, a gente cresceu 22%. Só que o que acontece? Nós temos um potencial aqui em Santa Maria que pode chegar a 23 milhões de reais. Se todas as pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo, ou seja, aquele por deduções legais, elas façam a destinação de 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo Municipal do Idoso. No ano passado, nós tivemos 27.950 pessoas que fizeram a declaração pelo modelo completo aqui em Santa Maria. E dessas, 604 pessoas destinaram. Então, por isso a campanha que a gente tem feito, essas lives todos os dias agora, porque a gente está chegando na reta final. Então, buscando os parceiros, né, para que cada vez mais a gente consiga adeptos, né, para conhecer e nos ajudar nessa empreitada. O que a gente tem visto também? Nesse ano está prevista em torno de 68 mil declarações que podem ser entregues aqui em Santa Maria.
No mês de março já foram 16 mil, no mês de abril mais 8 mil, no mês de maio mais 8, e até ontem, né, 7 de junho, a gente teve 2.820. Então, se a gente for verificar, a gente já ultrapassou 52% de declarações entregues. E a gente sabe que a partir de agora, até 30 de junho, que é o prazo final, esse número vai se intensificar. Então, por isso, essa chamada, e principalmente o Rig estar aqui conosco, porque chama todos os demais contadores. Porque, em função de uma pesquisa que nós fizemos, 50% das pessoas fazem com o auxílio de um contador. E, normalmente, as que fazem com o auxílio de um contador é aquelas que são as declarações mais complexas. E, normalmente, tem valores a recolher, né, Rig? Então, por isso, a campanha que a gente tem feito, vou deixar o Rig falar um pouquinho com a gente agora, do quanto isso é importante, né, Rig? Sem dúvida, Rosaura. Mas eu tenho uma dúvida a respeito de uma coisa, assim. Desses 23 milhões nossos, estão computados aquelas declarações só do modelo completo ou também está computado a questão do imposto pago? Porque daí a questão do simplificado nos, digamos assim, nos tira um pouco essa matemática, né? Porque se os 23 milhões computa aquilo que está no simplificado e a gente não tem possibilidade de doar, não seriam 23 milhões. Tu tem essa informação para me dar? Sim, Rig. É só no completo. Esses 23 milhões são só em cima do que foi completo. Tanto que, como eu coloquei ali, são 27 mil, né? No ano passado, ó. Eram 64 mil declarações totais, né? Mas 27.950. E dessas 27 mil aqui, se todos destinarem os 6%, a gente consegue chegar nos 23 milhões. Esse é o caso. Perfeito, legal. Então, o que eu vejo, assim, num primeiro momento, eu vejo que também há, por parte das pessoas, dos declarantes, um pouco, assim, de um certo receio que havia antigamente de falar em imposto de renda. Quando se falava em imposto de renda, tanto que o símbolo do imposto de renda é uma coisa que eu acho meio triste até, que é o leão, né? E o leão é uma coisa feroz, é uma coisa que é assustadora. E não deveria ser, infelizmente, né? Por quê? Porque daí as pessoas se assustam e sempre tiveram aquele medo. Até porque antigamente a questão da doação era bem diferente, como se fazia. Hoje não, hoje é tão simples, é só um clique no sistema, doações dentro da declaração, vai ali, vai aparecer o nome do estado, a cidade, tu vai clicar e vai doar. Esta parte é muito simples. A Rosaura sabe das nossas demandas, uma das queixas que a gente tem, e são duas, e a gente tem que, além de trabalhar, de conscientizar as pessoas ao doar, nós temos que trabalhar na outra ponta, que é lá na Receita Federal. Nós temos que mudar duas coisas, né? Uma, tem que deixar que saia o código da doação com código de barras, na guia DARF da doação. A Receita tem que nos permitir isso é uma luta que nós vamos ter com a Receita Federal, talvez as nossas prefeituras, aquelas que são mais interessadas no recurso, né, que não arrecadam. Além do código de barras na guia, também deixar, oportunizar que também seja debitado em conta, como é a guia normal do imposto. Então, tem duas coisas que nos travam aí. É justamente isso, não permitir que debite em conta e também não permitir que a doação tenha código de barras. A partir do momento que isso aconteceu, eu acredito que também aumente a nossa doação. Porque as pessoas mudaram, já não tem mais aquela questão, eu não vou doar, vou me incomodar. Não, o sistema já te dá o cálculo, não vai ter erro, é perfeito, funciona. Agora, por exemplo, esse ano, eu mesmo já fiz algumas declarações, deu no modelo completo, as pessoas optaram por débito em conta, daí quando eu falei que a doação não podia ser debitada em conta e que não tinha código de barras, eu perdi a doação. Porque a pessoa disse assim, olha, eu não vou no banco, o meu banco está com fila, é complicado, essa época de pandemia, a gente se deslocar, e a gente perde a doação.
Então, eu acho que também passa muito por aí, Rosaura. Nós temos trabalhado muito com os colegas, os contadores estão todos empenhados na doação. Eu acho que os contribuintes também, aqueles que fazem a sua declaração em casa, também, aqueles que fazem em casa, eles têm conhecimento, sabem que é fácil fazer a doação. Então, eu acho que, assim, é nós facilitarmos cada vez mais. E esses 2 pontos, na minha ótica, são 2 pontos que dão um entrave muito grande para nós aumentarmos a nossa arrecadação. Não sei o que tu pensa. Na verdade, Rig, eu só não verifiquei isso porque você pode digitar os dados, né? Você pode digitar pelo Internet Bank o código do DARF ali, tudo direitinho. Mas é que no aplicativo é muito mais fácil, entendeu? Às vezes a pessoa, no Internet Banking, ela já tem certos receios, erra um dado, ou digita um número errado, entendeu? Já não é tão seguro. Então, eu acho que, o débito em conta, tá? O código de barras na guia, e nós lutarmos para que também no simplificado, embora seja um imposto devido, no simplificado pudesse fazer a doação, eu acho que aí a gente estaria no mundo perfeito. Ah, com certeza. É um sonho de consumo, né? Mas assim, se a gente for analisar, esse ano a gente já teve um ganho que foi a possibilidade de o Fundo Municipal do Idoso, né? Ele poder ser direcionado agora, então a gente passou de 3% que a gente tinha nesse período agora da declaração de imposto de renda para 6%. Então, isso já foi um grande ganho. Mas eu acredito que a gente estava conversando até com o Paulo Comaceto, né, pelo CRC, eu acho que acredito que isso teria que ser via CFC e CRC, né, para que a gente pudesse fazer essas alterações aí, que é questão de legislação. Mas hoje, o que a gente pode fazer, no caso, é intensificar essa campanha para que os nossos colegas contadores nos ajudem a divulgar cada vez mais e ir quebrando essas barreiras. Porque a gente trouxe hoje as meninas da Colibri para que elas nos mostrem o quanto isso é importante lá para a associação. Né, meninas? Não sei qual as gurias falarem. Antes das gurias falarem, eu acho muito importante que as associações participem, porque cada associação ela também tem as suas pessoas lá que são os seus também abnegados, que doam, que cuidam, que trabalham. E é importante que elas também divulguem isso, a importância da doação, né, para estas pessoas, para que isso, digamos assim, se dissemine de uma forma mais rápida, sabe? Para aqueles que declaram, porque, como eu falei anteriormente, as pessoas tinham um certo receio antigamente em fazer a doação, porque isso aí vai me trazer problema, daqui a pouco a DARF lá não vai para o sistema, não é mais assim. E as associações são importantes, porque assim, todo mundo tem uma associação do seu coração, né? Então, cada um fazendo o seu papel lá na associação e dizendo, olha, se tu fizer isso na tua declaração, a nossa associação Colibri aqui vai receber esse dinheiro, sabe? Sensibilizar dessa forma. Não adianta tu mandar o dinheiro lá para Brasília que não vai vir para nós, mas tu pode direcionar diretamente para nós. Eu acho que isso aí é um papel muito importante e fundamental. Com certeza, né, Rig, né? Isso. Interessante que não é, no meu entendimento, eu acho que isso está correto, não sei, a Rosaura me corrige, não é uma doação, tu está destinando, tu está pagando o teu imposto de renda. A diferença é que tu vai acompanhar parte do que tu pagou do imposto de renda onde está sendo aplicado. E nada mais justo que tu acompanhar na tua própria cidade. O que estão fazendo no teu município? Né? E muitos dos serviços, o nosso, da Associação Colibri, são serviços que o município teria que prestar à comunidade, mas o município não tem pernas, o Estado não tem pernas para prestar esse serviço gratuito, então é através de parcerias, né, que o município consegue atender a sua população, né? Então a pessoa está destinando aquele valor, ela está pagando, de um jeito ou do outro ela vai pagar, né, o seu imposto, né? E dessa forma pode acompanhar. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou sem som. Não consigo ouvir vocês. Agora sim. A gente está ouvindo sim, Maria. É você que vai contar para a gente o que é a Associação Colibri, então, para a gente conhecer um pouquinho? Isso, eu posso iniciar e a Michele pode falar mais específico das atividades e do impacto que essas atividades
né? Então, assim, ó, quando esse recurso chega até a instituição, ele transforma vidas lá dentro, né? E logo mais a Michele vai falar. Então, a Associação Colibri, ela tem mais de 30 anos, que atende pessoas com deficiência, né? No município de Santa Maria, a sua sede é na Rua Coronel Ernesto Becker, no bairro Pasto da Areia, né? Quando quiser fazer uma visita até a instituição. Atendemos de segunda a sexta, não estamos atendendo neste momento presencial, os atendimentos estão sendo realizados com as atividades, são entregues nas suas residências, acompanhamento daquelas famílias que mais necessitam nesse momento, né, devido à pandemia. A gente tem assistindo muitas famílias na Associação Colibri com recursos de alimentos, né, material de higiene e limpeza. Então, assim, são 60 atendidos em turno inverso ao da escola, são adolescentes, adultos e também temos idosos no nosso público, é bem diversificado, assim. O trabalho é realizado na modalidade centro-dia, né, das atividades de convivência, e os recursos que a gente, para se manter, esses recursos, como já foi em outros anos, a instituição já se beneficiou com os recursos do imposto de renda, a gente ocupa tanto para pagar alguma atividade, alguma oficina, né, como também para manutenção, porque a instituição tem suas despesas, e ali, desse recurso, boa parte ele é ocupado para comprar material didático para as atividades, a manutenção da instituição, né, ou pequenas reformas. Então, todos esses bens, todos esses recursos se transformam em bens lá dentro da instituição. Acho que era isso. Conforme vai andando a conversa, a gente vai interagindo. Mas a Michele vai passar um pouco mais das atividades, né, que é realizado com eles. Michele? Peraí que você está sem som agora. Tá te ouvindo. Deu certo? Ok. Sim, deu certo. Dando seguimento que a Maria vai contando, a nossa instituição conta com 4 educadores sociais, né? Uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma assistente social, para atender 60 pessoas com deficiência. E os atendimentos são realizados de forma grupal, né? Através de oficina de artesanato, de culinária, de horta comunitária, de atividades físicas. Além disso, a gente, ao longo do ano, a gente vai fazendo alguns passeios para estimular a visibilidade dessas pessoas, a circulação social, tendo em vista que a Colibri é um dos poucos lugares que essas pessoas circulam, né? Então, é importante essa visibilidade para elas aparecerem em meio às pessoas, né? E, além disso, a gente também trabalha com emprego apoiado. Algumas das nossas oficinas, elas são preparatórias para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? E, além disso, a gente faz atendimentos individuais, psicológicos, também meus, de terapia ocupacional e também da Maria, porque, seguidamente, a gente tem alguns encaminhamentos para fazer, alguns apoios no sentido de encaminhamento para o BPC, para passagem gratuita, tudo nesse sentido. Então, esse dinheiro que vier para a Colibri tem uma destinação muito importante, porque a gente sabe que Santa Maria tem um índice muito elevado de pessoas com deficiência e pouquíssimos lugares que trabalham com esse público, né? Então, a gente tem que potencializar esses espaços para que a gente possa proporcionar vida a essas pessoas, para que a gente possa fazer essas pessoas circularem, conviverem, né? Um dos nossos grupos na Colibri é de convivência, porque é importante a interação com o outro, né? Então, esse recurso realmente vem para atender muitas ou a maioria das nossas necessidades. Então, é importante que cada um olhe com carinho para essa causa, olhe com carinho para essas pessoas, né? Porque um dos únicos espaços que elas têm é a Colibri. Elas não circulam, a maioria delas, em outros lugares que não ser ali. Então, é muito importante o trabalho que é desenvolvido lá por toda a equipe. Né, Maria? Isso. E, gurias, quantas pessoas, no caso, vocês têm trabalhando na Colibri, no caso? São quatro educadores sociais, tá? Que manhã e tarde.
Uma assistente social, que é a Maria, eu, terapeuta ocupacional, e uma psicóloga. É o que a gente conta de equipe para 60 pessoas, né? É um número bem reduzido essa equipe, a gente sabe, mas no momento é o que a gente dá conta, né, Maria? Sim, com certeza. Então, assim, ó, nesse momento, por isso que a gente pensou em trazer cada uma das entidades para que elas contem como elas estão trabalhando e a dificuldade que elas têm de se manter, né? Porque, como a Maria estava colocando, isso seria uma atribuição do poder público. Sim. E que a gente não consegue fazer tudo sozinhos. Então, por isso a gente busca parcerias. E essas instituições têm um papel fundamental, relevante. Então, para colaborar com aquilo que o Rig estava falando, que é muito simples, é muito fácil, né, de fazer a destinação, eu vou só repassar aqui rapidamente como é que a gente faz, então, a destinação, e bem como a Maria tinha falado, não é uma doação, porque esse imposto não é nosso, esse imposto ele vai para o governo federal. Então, por isso que a gente chama de destinação, porque em vez dele ir para Brasília, ele fica em Santa Maria. Porque se ele for para Brasília, ele entra no caixa único do governo. E aí, até que volte, ele já não tem como ele chegar especificamente para atender as necessidades da Colibri, por exemplo. E aqui em Santa Maria, pela legislação que nós temos, e isso é um privilégio nosso também, a gente consegue escolher o projeto. Então, a pessoa que está nos assistindo aqui e quer decidir e quer destinar para a Associação Colibri, ela entra no site da Prefeitura, eu vou mostrar agora, ela pode fazer essa destinação especificamente. Então, desde 2017, a gente tem a campanha que é Imposto Solidário. E o que é essa campanha? É uma campanha que incentiva a destinação do imposto de renda das pessoas para as instituições que têm projetos aprovados, tanto no Fundo Municipal da Criança e Adolescente, quanto no Fundo Municipal do Idoso, que são as pessoas beneficiadas. Nesse ano, nós temos 17 projetos, sendo as 3 instituições que cuidam dos idosos, né, que já fizeram as lives com a gente na semana passada, e agora, a partir de hoje, a gente começa as 14 instituições que têm projetos aprovados no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então, quem é que pode destinar? São as pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo, ou seja, por deduções legais. Até quando? Podem fazer até 30 de junho, né? Que esse ano é um ano atípico e a declaração foi prorrogada. Pessoal, se vocês forem me interromper, é só dar o sinal aí que eu paro. Quanto custa? Não custa nada, né, pessoal? Porque o valor que você destinar, ele vai ser abatido do valor que você tem a pagar ou restituído no valor que você tem a restituir. E aqui é um chamamento. Quem já fez a declaração, quem já entregou e está nos assistindo agora, ele pode ir lá e fazer a retificação e ainda destinar esse recurso até 30 de junho. O que tem que ser colocado também, né? Como fazer, então, essa destinação? E são 7 passos bem simples, né, para a gente, como é que a gente pode fazer. Depois de você lançar, então, as receitas e despesas na declaração do imposto de renda, o próprio sistema vai te dar as 2 opções, por deduções legais ou por desconto simplificado, né? Neste caso aqui, é mais vantajoso para a pessoa fazer por deduções legais. E é quando ela pode fazer a destinação do imposto de renda, certo? O que acontece? Ela vai clicar, então, em doações diretamente na declaração. E era isso que o Rig estava falando, que é muito simples. É só um clique e já está tudo ok. Tá? Doações diretamente na declaração. Ela vai, então, escolher o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que é o primeiro que vem aqui, e vai clicar em Novo. Quando ela clicar no Novo, o valor que ela tem para destinar já vai aparecer na tela. E aí, o que a gente fala? Que algumas pessoas que não são da área de contabilidade, né, Rig, eles não entendem esse valor aqui. Porque esse valor é 3% do valor do imposto devido e não do imposto a pagar. Então, há uma diferença aqui. Então, por isso, o sistema da declaração do imposto de renda, ele já calcula, já te diz o valor que você tem a destinar. E aqui, qual é o nosso apelo?
No ano passado, em média, as pessoas destinaram em torno de R$ 1.200 por destinação, né, por declaração. Então, se você não tem condições de pagar todo esse valor aqui, de destinar todo esse valor, destina o valor que for possível, certo? Qualquer valor será de grande valia para a gente. Por exemplo, a gente tinha feito um cálculo, se as pessoas destinassem, cada uma delas, R$ 300, nós teríamos mais de 8 milhões de reais na cidade. Então, se você pode destinar R$ 100, 200, 300 ou mais, destine. Vai fazer a diferença. É muito importante, certo? Depois de você, então, ver esse valor aqui, você vai clicar, então, em municipal, vai escolher o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Santa Maria. Daí já vai aparecer aqui qual, se é do fundo da criança e do adolescente ou do fundo do idoso, vai aparecer já o específico ali, o CNPJ dele. Você vai fazer esse mesmo procedimento para o outro fundo, que seria o Fundo Municipal do Idoso, a mesma situação. E aí, o que acontece? Você vai verificar lá que o valor que você tinha a pagar de imposto, né, ele vai ser reduzido. E é isso quando a gente fala que não tem custo nenhum, porque esse valor você já estaria pagando. Ele só, em vez de ir para Brasília, ele vai ficar na nossa cidade. Aí a gente reforça que você vai ter, então, 3 DARFs para emitir e pagar até o dia 30 de junho. Então, vai ser um DARF para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, outro DARF para o Fundo Municipal do Idoso e o terceiro DARF, que é o da Receita Federal, certo? Então, o valor destinado será abatido do total a ser pago ou somado no valor a ser restituído. E aqui a gente dá uma brincadinha, né, Rick? Se você tem imposto a restituir, faz a destinação igual, porque além de ser um investimento seguro, rentável, ele é solidário. Porque você vai estar investindo na nossa cidade, nas nossas crianças, então, com certeza, tem um rendimento e ainda vai ser atualizado pela taxa Selic, que hoje é melhor que a poupança, né? Então, é um investimento. Não é isso? E aí, o que eu estava falando, aqui em Santa Maria, nós temos a possibilidade de fazer com que esses recursos sejam destinados para o projeto de nossa preferência, certo? Então, o que acontece? Depois de você fazer o DARF, se você quiser escolher, você entra na página da Prefeitura de Santa Maria, em Imposto Solidário, e nesse primeiro retângulo aqui, a laranja, você consegue fazer um cadastro bem rápido, bem simples ali, e vai anexar o comprovante do DARF que você fez. Quando você clicar aqui, você vai escolher qual dos projetos que você quer incentivar, certo? E aí já está aqui, ó, Associação Colibri, está entre os 14 projetos da criança e do adolescente que estão autorizados a captar os recursos neste ano. É muito simples, certo? Daí é só encaminhar e a gente recebe todo esse dado. Se você não quiser destinar este valor, se você não quer escolher, no caso, o que eu fiz aqui? Eu deixei meus filhos aparecendo, isso? Se você não quiser escolher os projetos, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal do Idoso, eles vão abrir um edital e vão escolher, tá? Mas eu acho que isso é um privilégio que nós temos aqui em Santa Maria, que a nossa legislação permite. Isso também não foi fácil, né? Porque eu lembro muito bem das discussões, como é que foram para que a gente chegasse nesse momento de poder hoje decidir, né? Então, não sei quem quer, o Rig quer complementar? Você está sem o microfone, peraí. Deixa eu tirar aqui. Aí. Ali, Rig. Isso. Então, vou complementar assim. Ó, Luiz Carlos aí no... Ó, olha só, Rig, o Luiz Carlos aqui com a gente. Ó. Isso, nosso parceiro. O Luiz já esteve com a gente na sexta-feira. Sim. Mas assim, só para complementar, né? Na questão do imposto, essa questão principalmente, como é no completo, tem que deixar também bem claro que a doação, ela não pode ser parcelada. Então, tu pode fazer lá um valor de destinação e a diferença tu pode parcelar normalmente o imposto, não há problema nenhum. Só a DARF da primeira parcela ou da doação, ela tem que ser paga esse ano, excepcionalmente, em 30 de junho,
que isso não mudou. A parcela, primeira cota e a primeira, ou a parcela única do caso da doação. Outro aspecto importante na questão nossa, eu não deixei claro, realmente, a gente não está doando mesmo, a gente está abrindo mão de um valor de mandar lá para Brasília num caixa único, que a gente, infelizmente, não tem controle, não sabe o que as coisas acontecem, e é mais fácil deixar aqui na mão da Rosaura, né, que a gente pode ir ali na prefeitura, falar com a Rosaura, com o prefeito, e cobrar dele sobre isso. Não, mas é verdade. Então, eu acho que é muito mais fácil, a gente consegue, né, ter essa proximidade, deixando o dinheiro aqui, e a gente sabe que tem pessoas sérias lá do outro lado, né, como é o trabalho de vocês da Colibri, gente, que a gente está vendo o trabalho, a gente não está largando lá quase que numa nuvem lá, sem saber o que acontece. Então, isso é muito importante, a gente deixar o recurso aqui na cidade para a gente administrar. E eu não estou brincando, não, Rosalba, eu sei que é fácil de chegar em vocês têm essa abertura, e a gente consegue que vocês prestem conta para nós. Então, isso é uma coisa que as pessoas também têm que se dar em conta. É muito mais fácil tu cobrar da administração pública local do que lá em cima no âmbito federal. Outra questão muito importante, assim, que a gente tem que falar pessoal, nós somos, essas causas são nobres, nós somos solidários por natureza, sabe? Não tem por que não doar. O ano passado eu já fiquei muito feliz, Rosaura, que a gente conseguiu ser melhor que 2018, né? 2019 foi melhor que 2018, em termos de doação. A gente está longe do que a gente deseja, mas eu espero que 2020 seja muito melhor. Ficaria muito feliz se a gente quase que conseguisse dobrar o valor de 2019. Eu sei que não é fácil, a gente tem se empenhado, os profissionais da contabilidade, a gente tem feito uma campanha interna, tu sabe muito bem, mas se Deus quiser, esse ano, eu estou com muita fé que a gente consiga, sabe, um valor bem expressivo para Santa Maria, porque vai ser um ano difícil, né, para todos nós. Está sendo um ano difícil e cada vez com escassez de recursos em todas as áreas, seja a área pública, a empresa privada, enfim, e as instituições de caridade também sofrem muito com isso. Quando há uma crise, todos sofrem, né? Então, eu estou com muita esperança que esse momento de reflexão das pessoas, desse momento que as pessoas estão em casa, vendo mais o seu lado humano, né, as suas relações, que, quem sabe, né, se sensibilize na hora de dar o cliquezinho ali, e a gente atinja um número maior de pessoas, para que esse trabalho de vocês aí, Maria do Carmo e Michele, seja, digamos assim, mais reconhecido e facilitado, porque eu sei que deve ser um trabalho muito desgastante e um trabalho difícil mesmo, porque trabalhar com essas pessoas especiais deve ser, assim, difícil, deve absorver muito do lado emocional nosso, e a gente precisa que as pessoas também recompensem vocês da forma que podem, que é não doando, como tu falou, mas simplesmente abrindo mão de mandar lá para cima, para Brasília, e deixando aqui na mão da Rosaura. Não é... A gente fica brincando, né, meninas, mas não é na mão da Rosaura, não, porque vai para o fundo da criança e para o Fundo Municipal do Idoso. E aí eu já tive a oportunidade de conversar com a Maria, a gente já foi em algumas atividades e vamos em outras, né, Maria? Mas, assim, o quanto é importante, e a gente estava falando nas outras lives também, essas pessoas que estão tendo esse acesso, né? Porque muitas vezes as próprias famílias não têm a condição e o preparo que as meninas que são assistente social, que tem todo esse... a terapeuta ocupacional e tudo mais, todos esses conhecimentos que a família não tem condições de fazer isso. Não tem condições de onde deixar essa pessoa que necessita de carinho, de cuidado, de atenção, de profissionais de qualidade, que infelizmente na nossa casa não temos como fazer. Então a gente precisa de um trabalho qualificado
como a Associação Colibri. E é incrível as apresentações, o quanto eles crescem. É isso, eu acho que as gurias têm muito mais conhecimento que eu para falar sobre isso, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, assim, do quanto as famílias interagem com vocês e o quanto as pessoas crescem depois que elas estão lá, no lar, na instituição como um todo, né? Sei quem vai falar, Maria? A Maria está sempre. Eu acho que é a Maria. Fala um pouquinho. Fala um pouquinho. É muito gratificante, Rosaura, Rig, esse trabalho. Ele é um pouco árduo, mas te traz uma realização quando você vê que um atendido nosso chega lá, não consegue pegar o alimento com a própria mão e levar até a boca. Ele precisa que alguém faça isso. E no momento que ele vai participando dessas atividades, ele vai criando autonomia para ele mesmo fazer a sua própria alimentação, como já aconteceu com alguns atendidos, que as nossas educadoras sociais, que trabalham mais tempo, compartilham conosco essas experiências que estiveram lá dentro. Alguns que tinham muitos conflitos com o cuidador em casa, muito desorganizado, que hoje estão no mercado de trabalho, são um excelente padeiro dos supermercados, e que tem autonomia para trabalhar, para se autogerir. Mas quando chegaram lá, não tinha nada disso, era totalmente desorganizada a vida. Né? Então, essa transformação na vida do ser humano, esse mostrar para a família assim, que ele é capaz de descascar a cebola, a batatinha, não é porque ele é cadeirante que não pode fazer nada. A Michele está bem por dentro disso, que a Michele sim, tem um trabalho muito louvável, que é a horta comunitária, que muitos nunca tocaram na terra. E a Michele fez um projeto ano passado, e se Deus quiser, esse próximo ano nós vamos continuar, após a pandemia, né? Da horta inclusiva, da horta na parede, sabe? Claro, com o apoio da Universidade Federal, né? Deles mexer na terra, deles plantar, fazer o jardim, fazer a horta. Essa horta é cuidada, até hoje é cuidada, as atividades não tem presencial, mas a Michele e a equipe estão cuidando da horta para quando eles voltar a continuar. Mas então isso nos traz, Rig, esse prazer, sabe? De lutar, de continuar, de não desistir, né? De mostrar que sim, que tem solução, né? Para aquele familiar, para aquele cuidador. E a casa, gente, assim, de muitos, eles não são, alguns não são filhos, são um tio que cuida, né? É um primo, é um vizinho que cuida daquele familiar 24 horas. Então, este momento que ele está lá fora, essa família pode se organizar. Esse não traz um benefício somente para o atendido. No centro-dia, ele traz um benefício para a família, porque esse cuidador pode se organizar na vida de fazer, alguns de trabalhar, ou de fazer um curso, ou de sair de casa naquele momento que ele não tem de deixar aquela pessoa, ele pode deixar na instituição que lá está sendo bem cuidado. Tem aqueles que não têm condições de ter acesso, tem o transporte. Isso é muito bom, porque a assistência social, através da parceria, né, com a Secretaria de Assistência Social, nós temos o transporte para buscar eles em casa. Então, eles vêm com o transporte até a instituição, passam a manhã ou à tarde, e retornam com o transporte que leva eles na porta da casa, na porta da residência do familiar. Então, é isso, Michele, se vocês quiserem colocar Maria, um pouquinho mais. Maria, só mais uma questão. Vocês também têm alimentação? Sim. Então, lá? Durante esse período que eles estão lá, na metade do turno ali, foi oferecido lanche, né? Oferecida alimentação, porque muitos não têm condições, né, de levar alimentação, então a gente faz alimentação para todos que estão lá. Tem aqueles que a família manda o lanche, eles fazem o lanche, né? Mas a maioria a gente fornece as alimentações. E, Rosaura, eu tenho uma pergunta, assim, para você e o Rig. Você estava colocando lá o passo a passo, e Santa Maria tem a possibilidade de escolher, mas muitos contadores, tem algumas pessoas que elas não estão escolhendo a instituição no portal ali da prefeitura. O que acontece? Ele paga essa DARF e ele leva até a instituição, então, para comprovar que ele fez a declaração e destinou, ele vai destinar parte desse valor para a instituição, para a Associação Colibri. Tem duas, eu recebi nesse período duas
2 DARFs, 2 comprovantes que foram feitos, foram pagos. Então, quer dizer, se eu não receber mais, é porque eles estão sendo feitos nesse modelo? Isso, com certeza. Isso? Sim, sim. E eu não preciso ter, então, para apresentar lá no Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes? Não, são as duas formas. Ou ele, isso a gente sempre divulga, ou ele entra lá no site da prefeitura e faz essa destinação por ali, escolhe qual é o projeto, ou ele vai até a instituição de vocês e diz que quer, dá o DARF para vocês, ou ele pode também se dirigir aos conselhos e entregar lá no conselho dizendo que aquele DARF ali ele quer que vá para tal lugar. Então, são as 3 formas que é possível para que ele faça com que esse recurso seja destinado. E se ele não quiser, depois aí o fundo mesmo decide, né? Ok. Entendi. Tranquilo. Não sei se o Rig queria falar. Onde? Oi? Não? Tá. Tá tranquilo, não, era isso mesmo que eu ia dizer. Normalmente, normalmente o que acontece lá no escritório, eles pagam a DARF, deixam comigo e depois a gente vai lá no Conselho Municipal para fazer tal instituição que se pediu tal, enfim, é assim que funciona. Porque o pessoal às vezes não vai nas instituições, e eu acho até que seria importante que fosse, seria até bom, né? Eu penso que se visitar as instituições, eu acho que essa é uma forma da gente conversar aqui, e eu acredito que mesmo depois dessa leva que a gente vai passar agora, eu acredito que a gente, de tempos em tempos, pode voltar a fazer alguma questão nesse sentido, assim, até como prestação de contas, e para que as pessoas conheçam mais ainda as instituições. Porque o que eu tenho percebido quando eu converso com as pessoas e eu começo a apresentar os projetos, né? Quando eles me perguntam, mas qual o projeto que você me indica? E aí eu não posso dizer esse ou aquele, eu tenho que falar de todos, né? Então, eu normalmente abro a página da prefeitura e começo a falar, e as pessoas ficam impressionadas com a qualidade dos projetos, né? Com a abrangência deles. Então, por exemplo, assim, essa questão que as gurias estão colocando ali da autonomia de uma pessoa que antes não saía de casa, que hoje está trabalhando, né? Olha a autoestima dessa pessoa, olha a liberdade que essa pessoa tem e a família dessa pessoa também, né? Da possibilidade dela ter uma nova vida. Então, justamente isso que eu gostaria de falar, Rosaura, porque assim, até isso me emociona, porque assim, eu sou contador, o meu dom, né, é trabalhar com números, com empresas, enfim, eu não sei, jamais eu teria condições de fazer um trabalho como uma instituição dessas fazem, como a Maria do Carmo faz, como a Michele faz, como tantas outras pessoas fazem. Isso é um dom delas, é um dom das pessoas. Mas o que eu posso fazer, né? Porque se eu sou contador, eu não tenho esse dom, não posso ajudar. É claro que eu posso, eu estou ajudando indiretamente. É como eu falei, é só fazer um cliquezinho. É claro que o meu clique não vai ser tão gratificante quanto inserir essa pessoa no mercado de trabalho, elevar a autoestima, mas é o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. Então, que as pessoas se sensibilizem com isso, porque assim, nós sempre vamos precisar de alguém. Eu não sou contador sozinho, se eu não tiver lá uma pessoa para atender o telefone para mim, todos são importantes nessa engrenagem. E a gente pode, né, ajudar de uma forma não direta, como as gurias fazem lá, desculpa, mas é as gurias mesmo, né, vão lá, como ela falou, ensinar a comer, pegar o alimento como nunca puderam fazer, porque não tinham. Eu não tenho o dom para isso, vocês têm. Então, eu acho que isso é importante que as pessoas até fossem nas instituições para ver como efetivamente as coisas funcionam, porque talvez, assim, não iríamos doar ou abrir mão do nosso imposto. Nós iríamos doar de outra forma, né? De outra forma muito diferente, que não seria nem no imposto em um projeto, seria, como eu digo assim, em dinheiro, enfim, de outras maneiras, né, que a gente poderia doar. Eu não sei se eu posso me alongar um pouquinho, mas eu fico pensando assim, nós temos, claro, o país nosso é um país efetivamente mais pobre que comparar com os Estados Unidos, enfim, mas o que a gente ouve muito lá? Pessoas que se formaram. Um exemplo, nós temos a Universidade Federal de Santa Maria aqui, né? Quantas pessoas saíram da Federal de Santa Maria
estudaram gratuitamente na Universidade Federal de Santa Maria, talvez até moraram dentro da universidade enquanto estavam fazendo sua graduação, e hoje são pessoas extremamente bem-sucedidas, realizadas financeiramente, enfim, economicamente muito bem, deve ter milhares, né? Eu sou um egresso da Universidade Federal de Santa Maria, eu nasci, me criei dentro da universidade, enfim, quantos são? E nós não temos esse costume de voltar na nossa instituição, de fazer uma doação dentro da nossa instituição, né? Nos Estados Unidos acontece muito de determinada pessoa, claro, às vezes os caras são multimilionários, vão lá, eu me formei lá em educação especial na Universidade Federal de Santa Maria. O que precisa? Um laboratório, sei lá, enfim, eu vou doar esse laboratório, entendeu? Quantas pessoas poderiam fazer isso? Nós não fizemos isso. Poderíamos fazer. Então, mas as pessoas, eu acho que não se sensibilizam para isso. Por isso que talvez fosse importante pegar até a guiazinha lá, ó, leva e entrega na mão da Maria do Carmo e passa uma tarde com ela ou com a Michele. Talvez a gente mudasse um pouquinho. Nós somos solidários. Somos, eu sei que somos. Mas talvez falte um pouquinho mais para a gente atingir um outro patamar. Acho que me alonguei. Não alongou nada. Mas eu também, assim, eu sou egressa de Santa Maria. Todo mundo quer falar? Deixa eu deixar as gurias falar, então. Fala, Maria. Não, é a Michele que quer falar primeiro? Michele. Se puder. Sim, claro. Assim, eu quero convidar todos que estão assistindo para que venham conhecer mesmo a instituição. Eu sei que agora é um momento um pouco delicado por conta do Covid, mas a gente tem as nossas redes sociais, a gente tem a nossa página no Facebook, no Instagram, onde a gente vai divulgando um pouquinho do nosso trabalho, assim, porque acho que não tem como expor tudo que a gente faz lá num dia, porque são muitas atividades. O trabalho realmente, eu concordo que é muito árduo, mas eu acredito muito que todas as pessoas da equipe que estão lá estão por acreditar no que fazem, por gostar do que fazem, porque entendem que aquilo ali faz sentido, né? Porque senão nenhum de nós estaria lá, com certeza. Então, eu convido, né, que as pessoas venham visitar, que as pessoas vejam as redes sociais, a gente posta quase todo dia alguma coisa, mesmo agora em um momento de pandemia que as atividades estão suspensas, a gente está tentando se aproximar. Então, eu quero dizer que quem puder fazer essa destinação, faça, porque realmente a gente que está lá na ponta sabe que esse dinheiro é muito importante, né? Porque os nossos atendimentos dependem muito disso. A gente já vive uma situação um pouco precária pelo número de pessoas que trabalham, para o número de pessoas que a gente atende. Mas mesmo assim a gente tenta dar o nosso melhor, né? As nossas oficinas a gente tenta explorar ao máximo. Às vezes as pessoas passam e olham, nossa, mas fazer uma horta, né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem quando olham num primeiro momento, mas o tanto de objetivos que a gente tem por detrás de uma horta extravasa. Porque quando eu penso em criar uma horta inclusiva, eu não estou falando em ocupar pessoas. O propósito da Colibri não é uma creche para pessoas com deficiência, não é um espaço de ocupação, é um espaço de produção de vida. É dar sentido para a vida, é potencializar a vida, né? É estimular habilidades. Então, quando eu estou na horta com eles, eu estou lá para estimular questões sensoriais, que muitos têm dificuldade, questões físicas, mas também de poder proporcionar autonomia, independência para essas pessoas, né? Apresentar a terra, como a Maria falou, muitos não conheciam o que era a terra. Nossa, e cheiravam, e pegavam, e perguntavam. Então, a gente está explorando um universo dentro desses espaços, e isso também vai para as outras oficinas que os outros educadores têm também, de culinária. Bom, através de uma oficina de culinária, a gente está trabalhando N questões que vão ser importantes para essa pessoa depois ir para o mercado de trabalho, né? Então, é nesse sentido que a Colibri trabalha e gostaria de poder manter as atividades. Então, é muito importante essa destinação por conta disso. Então, quem estiver assistindo, tiver curiosidade, venha até a Colibri. A gente está lá todos os dias, de portas abertas, assim, né, Maria? A gente não tem problema nenhum, a gente gosta, os atendidos gostam mais ainda de receber visitas, né? Então, sintam-se convocados a conhecer a instituição. É isso, Rosaura. Que bom.
E isso que eu estava colocando antes, a questão da horta, né? Nós temos essa mesma atividade nas nossas escolas municipais, e a gente percebe o quanto é enriquecedor a criança ter esse acesso, esse conhecimento, o quanto que você aprende a ter o respeito, né, pelo outro, você trabalhando na terra, o tempo de preparo que aquela semente vai estar na terra e vai produzir, o que você trabalha a questão da ansiedade, tudo tem o seu tempo, né? E a gente está num momento difícil, difícil não, mas um momento de aprendizado, né? Que a gente está passando. E aí, assim, a gente saber assim, que para tudo há um tempo. E é isso que quando o Rig fala assim, eu quero que esse ano a gente consiga mais. Rig, eu não quero nem te dizer o valor que eu estou imaginando que a gente vai conseguir esse ano, sabe? Porque eu lembro do ano passado, quando o Paulo me mandou a mensagem, me dando os parabéns, que a gente tinha atingido 725 mil, né? Que a gente tinha conseguido no ano anterior 594 mil e tinha passado para 725. E ele comemorando comigo que bom que a gente cresceu, a gente ficou em terceiro lugar no estado, atrás somente de Porto Alegre e Caxias, eu acho que nós estamos em terceiro lugar no estado. E eu, competitiva do jeito que sou, né? Puxa, a gente podia ter arrecadado 19 milhões e ele quer que eu comemore por 725. Hoje eu já estou mais calma, eu já estou comemorando os 725 lá e tenho certeza que esse ano a gente vai extrapolar. Não vai ser só 50%, porque 50% é o mínimo, né? A gente dobrar o valor do ano passado, esse é o mínimo, porque antes a gente tinha 3%. Não faz assim. Eu acho que, olha, se a gente chegar a 1.200.000, eu estaria muito feliz. Sabe? Claro que a gente merece os 23, óbvio, né? Mas eu acho que se a gente chegar no 1.200.000, e eu vejo que assim, isso tem disseminado, as pessoas está criando já um pouquinho da consciência que, eu quero fazer um imposto de renda e quero doar. Antes eu tinha que oferecer para a pessoa lá, quando faz o imposto de renda, tu quer doar, explicar, não. Agora já está chegando as pessoas assim, antes de encerrar, tu não esquece de fazer a doação. Então, aqueles que eu doei ano passado, eu acho que, apesar desses probleminhas aí que tiveram de bancos, enfim, eu acho que a totalidade eu vou conseguir, e mais aqueles outros tantos que eu não consegui, eu acho que esse ano a gente consegue. Então, o Rig fazendo a parte dele, mais os outros colegas todos fazendo sua parte, eu acho que, se Deus quiser 1.200.000, eu já vou comemorar. Eu acho que vai ser muito bom. E aí nós vamos tocar esses projetos adiante. Com certeza. No final do ano, quando eu fui participar eu acho que na RBS, né, que a gente fez uma apresentação, e aí o pessoal me perguntou, eu falei, gente, R$300 cada um, a gente ultrapassa os 8 milhões, né? Então, né? Eu espero mais, né? Seria bem tranquilo a gente conseguir. E voltando... Nosso secretário de milhão em milhão, nós vamos conseguir, viu, Rig? Eu nem vou falar, não quero, mas eu não falar do Rig, mas falar do escritório. Nessa questão, às vezes, de doação, que a gente tem que fazer alguma coisa, que eu acho que cada um faz, e às vezes tem que se fazer também, não precisa se propagandear, tem que se fazer de forma um pouco velada também, mas nós escolhemos lá no escritório, há muito tempo atrás, mas muito mesmo, uma instituição que nós escolhemos para nós prestarmos o nosso serviço. Então, nós prestamos serviço para uma instituição, né, também que cuida de determinadas, de crianças, né, e nós escolhemos essa instituição para nós doarmos o nosso trabalho. Então, a gente doa o trabalho de contabilidade para essa instituição. Contabilidade, folha de pagamento, tudo que envolve uma instituição, na parte contábil nós fizemos de forma gratuita, que eu acho que é uma forma também da gente dar o retorno para a sociedade, daquilo que a sociedade investiu em nós. Como eu falei, a gente é egresso da universidade. Eu só estudei em escola pública, então eu sou egresso de instituições públicas. Então, é uma maneira da gente fazer. E a gente está falando tanto em doação, né? E claro, aqui não é doação, a gente falou que a gente está abrindo mão de mandar o dinheiro para lá, mas a gente pode doar de várias formas, né? E ajudar o próximo, que é uma coisa muito digna, e eu admiro quem faz, porque, como eu digo assim, eu não tenho esse dom, né?
e a gente só dá valor quando a gente não tem. Então, às vezes, a gente não se importa muito, às vezes, com a nossa profissão, enfim, mas daqui a pouco, quando tu vai lá num hospital, que daí tu vai ver que é aquele enfermeiro que está te cuidando, o médico, todas aquelas pessoas que estão na volta daquilo ali, trabalhando para que tu fique bem. Eu admiro esse tipo de atitude. Então, parabéns. Eu acho que agora é um momento super delicado, mas extremamente importante de pensar no coletivo, né? De pensar de que todos nós vamos se beneficiar disso de alguma maneira, porque quem está doando está se beneficiando também, por mais que não esteja lá na ponta, lá na instituição. Então, acho que é o momento da gente pensar no coletivo, né? Mais do que nunca. Se antes já era importante, agora, então, nem vamos falar, né? Porque agora é super delicado. A gente sabe que se nos outros anos as instituições já passavam uma certa escassez de recursos, nesse ano e principalmente no ano que vem, a gente sabe com certeza que a situação tende a ser com mais falta de recursos, né? A gente vai precisar cada vez mais. E sabendo que esses valores, eles podem ficar aqui, e é rápido, né? Se a gente entender assim, até 30 de junho, você faz a destinação desses valores, e o que vai acontecer? No máximo, agosto, por ali, porque no ano passado a gente recebeu em julho, né? Então, no máximo, agosto, setembro, esse recurso vai estar chegando na nossa cidade. E ele chegando na nossa cidade, aí é um outro trabalho que o prefeito já fez uma cobrança específica ao nosso secretário de Desenvolvimento Social, para que, assim que o dinheiro chegar, ele seja destinado para as instituições conforme aprovado pelos projetos, né? Que eles sejam especificamente, diretamente, que esse recurso chegue, para que ele não fique parado, como em outras situações ele já ficou na prefeitura. Vai chegar numa hora excelente, né? Com certeza. Então, assim, só para reforçar, eu também estudei toda a minha vida em escola pública, e eu gosto de reforçar isso quando a gente vai falar com os estudantes, porque as nossas escolas da rede municipal de ensino, elas ficam normalmente na periferia da cidade. E algumas crianças ficam nos olhando assim, né? Você chega com carro, você chega com roupas, e elas acham que você é de um outro nível, né? De um outro patamar. E aí eu gosto de colocar a minha história, de dizer que eu sou do interior de Restinga Seca, que para estudar foi uma situação bem complicada, tipo, tinha que acordar às 6 horas da manhã, caminhar 2 quilômetros até chegar ao ônibus. Não tinha, naquela época, o prefeito, no caso, não pagava, o governo, como assim, né? O prefeito não pagava a passagem, então, para eu poder estudar, eu tive que pagar a passagem, e para pagar a passagem, meus pais não tinham condições, a gente tinha que... E aí tem o bullying, né? Porque aí você era a menina do leite, porque você tinha que levar coisas para você vender. E naquela época não tinha nota fiscal, Rig, sabia? Eu não sabia naquela época. Mas não traumatizou, né? Ainda bem, não ficou traumatizado. Por isso que agora eu peço nota fiscal em tudo que é lugar, né? Então, eu gosto de reforçar isso. Eu fiz o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade eu fiz na Universidade Federal de Santa Maria, Ciências Contábeis, eu fiz especialização na URGS, em Contabilidade e Auditoria, e eu fiz meu mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu acredito que a gente só está retribuindo aquilo que nós recebemos do setor da instituição, né, Universidade Federal de Santa Maria, nas instituições públicas. Então, a gente está devolvendo à comunidade aquilo que foi investido na gente. Então, pessoal, a gente está se encaminhando para o final, a gente já está há 1 hora aqui conversando. Vocês viram como passa rápido? As gurias acharam assim, mas é muito tempo. Não é uma conversa. E é muito legal a gente ver as pessoas interagindo, né? Só rapidinho, então, depois eu não falo mais, eu sou de falar muito. Tranquilo. Mas, assim, apesar do momento, eu sei que nós vamos ter crise econômica, nós vamos ter crise de emprego, a gente está tendo, né, realmente a crise da saúde, a crise emocional das pessoas, enfim, mas eu sou otimista, eu acho que o mundo, eu falo o mundo, mas eu digo assim, nosso mundo aqui que nos cerca, nossa cidade, talvez nosso estado, nosso país, acho que nós, como seres humanos, vamos evoluir muito. Infelizmente, talvez teve que vir esse vírus aí para a gente refletir
muito sobre a vida. E eu tenho esperança que nós, como seres humanos, após a Covid, a gente vai sair, pelo menos nesse aspecto humano, melhor do que a gente entrou. Eu espero pelo menos isso. E agradecer a oportunidade, Rosaura, agradecer a Maria do Carmo e a Michele por ouvi-las aí e parabenizá-las pelo trabalho, pela excelente dedicação que vocês têm com o próximo, tá? Muito obrigado mesmo. Valeu. Meninas, então, começamos com quem? Com a Michele? Pode ser. Gente, eu queria muito agradecer o espaço, a oportunidade de poder expor o nosso trabalho, de tentar sensibilizar um pouco mais as pessoas, o olhar das pessoas para essa causa, tá? Quero dizer também que qualquer pessoa que quiser conhecer nosso trabalho, as portas estão abertas. Quem quiser pode visitar nossas páginas, as nossas redes sociais e acompanhar o que a gente tem feito, tá? Quero agradecer a Rosaura também pelo convite, mesmo que, assim, de última hora, mas foi muito bom. A gente agradece muito em nome de toda a Colibri, toda a equipe, né? E também agradecer ao Rig pelas explicações, porque como a gente não é dessa área, às vezes a gente não conhece muito, então é um espaço de troca também, e isso é super potente, a gente gosta, é importante, tá? Então, um forte abraço a todos e se cuidem. Maria, para suas considerações. Cadê a Maria? Está sem o microfone. Bem, isso. Como a Michele, né? Quero agradecer. Obrigada, Rosaura. Você tem sido, sim, um anjo na nossa vida, né? Na vida de muitas instituições, porque quando eu vivo, um dia que eu conheci você lá no Condica, né? Numa das assembleias do Condica, eu disse, tá aí a pessoa, porque sozinha eu não vou conseguir. Tá aí a pessoa, colei na Rosaura para me ajudar a divulgar, né? E aí, então, Rosaura, a gente fez um banner e alguns informativos. Nisso veio a pandemia, não podemos fazer nossos eventos fora, que a gente havia conversado, né? Mas aí fizemos divulgamos os posts que você nos encaminhou lá no Facebook, falei com um dos educadores, me ajuda aí, nos ajuda a divulgar, investimos, pagamos para poder divulgar, mais pessoas visualizar, né, para esta causa, né, ser mais divulgada. E aí eu agradeço por essa oportunidade, Rosaura, muito obrigada por estar aqui divulgando a nossa instituição, né? Como diz a Rosaura, Michele, nós agradecemos a equipe, em nome da equipe, nós temos os nossos educadores sociais lá, que há muito tempo trabalham lá, Rig, são eles que fazem esse trabalho da ponta de estar lá, ensinando a fazer o lanche, né? O dia a dia deles, o cotidiano deles lá. Mas muito obrigada mesmo, e fica abertas as portas das instituições para quando quiser visitar. Tem o telefone na nossa página ali, eu ia falar das redes sociais, ainda bem que a Michele falou ali, então você pode entrar em contato, né, durante a manhã, nesse período da pandemia, a gente está trabalhando no turno da manhã, alguns dias a gente faz as visitas, né, a gente está na rua atendendo, hoje foi um dia que a gente saiu, uma parte da equipe ficou na rua até mais de meio-dia, atendendo algumas famílias, mas logo isso vai passar, nós vamos nos encontrar, né, e eu agradeço muito vocês. Obrigada, Rig, por conhecer você, né, obrigada, Rosaura. Tá bom. Eu que agradeço, Gurias. Eu agradeço também. Lembrando que esta live ela fica gravada no Face do Programa de Educação Fiscal, assim como as outras já estão lá. Então, depois vocês podem compartilhar, pode convidar as pessoas para assistir. Eu acho que isso é uma dos benefícios que esse momento atual nos trouxe, né? Essas novas ferramentas para a gente poder se comunicar com mais pessoas, atingir um número maior de pessoas. E a gente segue. Amanhã nós vamos ter, então, a IPOS, Icoterapia e Equitação. Então, todos os dias nós vamos ter, dessa semana, eu esqueci que na quinta-feira era feriado, né? E que na sexta era ponto facultativo. Mas, fazer o quê? Faz parte, né? Sim. Então, a gente vai ter na quarta-feira tem o Santa Maria Judô, na quinta-feira nós temos a Associação Orquestrando Arte e na sexta-feira o Banco da Esperança. E semana que vem a gente continua com as outras instituições para que a gente consiga mostrar todos os projetos que estão cadastrados. Então, só agradecer, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, senão a gente
É isso. É isso. Uhum. Obrigada. Vamos a 1.200.000, hein, Rosalba? Eu vou mais, Henrique. Vamos lá. 8 milhões, assim, pra gente brincar. Verdade. É claro que minha meta são os 23, né? Eu comecei com os 23. Pelo menos 23, por favor. Sim. Valeu, um abraço. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Obrigada. Deixa eu só fechar aqui.